Glória a Deus, graças e paz, meus irmãos, amém. Você que está com a sua Bíblia em suas mãos, abra comigo, Evangelho de Jesus Cristo, na ótica de Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, na ótica de Lucas. É sempre uma alegria para nós podermos ministrar a palavra do Senhor. E nessa feita, o Senhor me iluminou este texto para que eu compartilhasse com os irmãos algumas lições de apenas 3 versículos, a iniciar pelo versículo de número 8 do capítulo 15. Lucas, capítulo de número 15. Vamos ler a partir do versículo 8 ao versículo de número 10. Apenas 3 versículos. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, assim o faça. Se você não trouxe sua Bíblia, você acompanha através da projeção, mas não deixe de acompanhar. Diz assim: ou qual mulher que, tendo 10 peças de prata, e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? Uma pergunta, né? E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus. Há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Amém? Peço que você tenha atenção, principalmente nos primeiros 5 minutos introdutórios, que vai fazer com que você entenda toda a ministração. O capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, na ótica de Lucas, tem como objetivo inicial, objetivo primaz, trazer respostas para 2 classes existentes em Israel, a saber, fariseus e também os escribas. Isso porque, cumprindo a sua missão terrena, Jesus se dedicou ao máximo a fim de ensinar a todos. Nesse dia em destaque, os ouvintes de Jesus eram publicanos e também pecadores. Os pecadores aqui eram todos aqueles que eram marginalizados na sociedade judaica. Logo, eram considerados impuros pelos líderes religiosos da época. Os publicanos eram os cobradores de impostos da época que trabalhavam a serviço do Império Romano. O fato de Jesus sentar à mesa com pecadores e publicanos gerou na elite religiosa de Israel um descontentamento. Logo, deu-se início a uma murmuração coletiva por parte dos fariseus e dos publicanos. Em resposta a tudo isso, Jesus decide ensinar aos murmuradores, a saber, fariseus e publicanos, que Deus se alegra com o arrependimento daqueles que estão perdidos. E a maneira que Jesus decide ensinar, mediante a toda aquela situação, é através de uma parábola. É válido lembrarmos que as parábolas foram o recurso expressivo mais usado por Jesus
ao longo do seu ministério terreno, a ponto de estarem registrados na Bíblia Sagrada 40 parábolas proferidas por Jesus. Mas a pergunta que fica é: o que é uma parábola? Em resumo, uma parábola é uma narrativa curta, simplória, lacônica, breve, que usa elementos do cotidiano e comparações simples para ilustrar verdades espirituais complexas. Isso é tão verdade que a Bíblia vai dizer que Jesus ensinava uma parábola à multidão, vinha aos ouvidos dos discípulos e explicava. Neste capítulo 15, nós encontramos uma só parábola, que é subdividida em 3 histórias distintas. A primeira história fala da ovelha perdida. A segunda história fala da dracma perdida. A terceira história fala do filho perdido que se tornou um pródigo, logo ele então se tornou um desperdiçador. Depois de fazermos esse pano de fundo e nos contextualizarmos com o enredo deste capítulo 15, eu gostaria que nos atentássemos aos versículos que lemos, a saber, 3 versículos que nós lemos, versículo 8, versículo 9 e versículo de número 10. O versículo de número 8 inicia dizendo: ou qual mulher que, tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia, varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? A primeira informação que nós temos desse contexto é que o enfoque desta parábola está baseado na história de uma mulher. A segunda informação que nós temos é que essa mulher, ela tinha uma casa, ela tinha um lar. Só que quando nós observamos e nos atentamos a essa informação, nós precisamos entender que essa mulher, ela não tinha somente uma casa, porque casa as pessoas podem ter várias. Por exemplo, muitos senhorios que tem aqui em Portugal e que nós conhecemos, eles têm 10 casas, 15 casas, 20 casas, alguns até 50 casas, como nós bem conhecemos. Eles têm muitas casas, mas lar eles têm apenas um. Qual é a diferença de casa para lar? A diferença máxima de casa para lar é que lar é onde, depois de um habitar diário, eu decido reclinar a minha cabeça e descansar. Ali é o meu lar, o que nós chamamos costumeiramente de pedaço do céu. A casa pode ser simples, o colchão pode não ser do melhor, o travesseiro pode não ser o melhor, mas quando você deita, se é a sua casa, se é o seu lar, ali será o melhor lugar para você descansar. Essa mulher aqui, ela não tinha somente uma casa, ela tinha um lar. E essa mulher, a história dela está completamente linkada ao contexto cultural dela. Na cultura judaica, e isso ocorre até os dias de hoje, depois da menina judia participar do Bat Mitzvah, os homens é Bar Mitzvah, as mulheres Bat Mitzvah, com cerca de 12 anos de idade, ela está liberada para casar. Quando a menina está, então, liberada para casar, costumeiramente, os pais já arrumaram um pretendente para ela. Ela já sabe quem será o seu noivo. Então, quando a menina está desposada ou noiva de um homem, ela recebe um diadema, que seria a nossa aliança. Esse diadema era composto de 10 moedas de prata e era colocado sobre a cabeça da mulher, como um adorno para se dizer: ali vai uma mulher que é casada.
ali vai uma mulher que já é comprometida. Significa que quando ela usava esse adorno, apontava para a aliança do casamento, apontava para o compromisso que ela tem com seu esposo, e não só um compromisso, mas um testemunho para as pessoas lá fora. Então você começa a perceber que essa dracma, ela não aponta apenas para um preço. A dracma, ela tinha valor. Vamos lá. A dracma, ela não tinha preço. A dracma, ela tinha valor. Qual é a diferença de preço para valor? O que era uma dracma? A dracma correspondia a um denário. O que era um denário? O trabalhador trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde. Quando finalizava-se o seu dia de trabalho, ele recebia um denário. Essa mulher aqui, ela recebeu 10 peças de prata, 10 dracmas, 10 adornos que, quando entrelaçados, formam uma coroa que simboliza a aliança. Mas essa moeda que ela recebe, esse adorno que ela recebe, não está atrelada a preço, mas sim a valor. Porque se fosse unicamente preço, quando ela perde a dracma, ela decide: eu vou ali, trabalharei e amanhã voltarei com uma outra dracma. Mas essa dracma não está linkada a preço, essa dracma está linkada a valor. E o que fazer quando o senso da perca me encontra? Essa mulher, agora, ao perceber que a moeda não estava no lugar onde deveria estar, ela vai tomar algumas decisões, algumas atitudes, e essa interrogativa tem mexido comigo. E o que fazer quando o senso da perca me encontra? Uma vez que ela percebe que está a faltar uma dracma. Mas Abel, ela ainda tem 9, mas uma está a faltar. Mas Abel, ela ainda tem 9 adornando, mas o buraco, o vão, o espaço daquela 10ª dracma ainda está ali. Então a pergunta para nós outros no dia de hoje é essa: o que fazer quando o senso da perca me encontra? Quando eu percebo que está faltando algo, quando eu percebo que perdi algo, quando eu percebo que aquilo que me pertencia não me pertence mais. Quando o senso da perca me encontra, o nosso grande desafio é não se perder com as percas. Quando o senso da perca me encontra, quando eu percebo que perdi algo, o meu grande desafio é não se perder com as percas. Infelizmente, nós estamos com uma escassez de norte. Norte também é a palavra norteia, ou nortear, é a bússola que dá a direção para as pessoas. Nós temos uma bússola interna, aquilo que você decide e que às vezes você nem sabe por que decidiu, por que tomou aquela decisão, por que deixou de fazer algo, ou por que começou a fazer algo. No campo teológico é chamado de enteose, que é ter o divino dentro de si. É quando eu estou tão cheio de Deus, que as minhas decisões já não são da terra, já são do céu. Então quando o senso da perca te encontra, ou você vai continuar se enganando, ou você vai acender a candeia, você vai iluminar até você encontrar os valores que foram perdidos no decorrer da sua vida. Essa decisão eu não posso tomar por você. Essa decisão seu líder não pode tomar por você. Essa decisão os pastores não podem tomar por você. Essa decisão parte de você para outrem. É você quem tem que decidir. Quando eu leio a Bíblia, Gênesis capítulo 3, nós temos os 3 verbos da decadência da humanidade. 3 verbos da decadência da humanidade. Aqui esse contexto está falando a respeito de Eva. A Bíblia diz que Eva viu, cobiçou, tomou. 3 verbos da decadência da humanidade. Eu ministrei sobre isso há algum tempo atrás. 3 verbos da decadência da humanidade: ver, cobiçar, tomar. Ver, cobiçar,
tomar. Nestes versículos, nesses 3 versículos que nós lemos aqui, nós temos os 3 verbos do progresso, do desenvolvimento e do crescimento da humanidade. Quais são os 3 verbos, Abel? Ascender, varrer, buscar. Ascender, varrer, buscar. É através destes 3 verbos que essa mulher me ensina, ou nos ensina, como agir ou como reagir diante da perca. Ela perdeu algo, sim ou não? O que ela perdeu era uma dracma. A dracma tinha preço ou tinha valor? Valor. E a primeira atitude dessa mulher diante da perca foi ascender. Foi o quê? Ascender. Porém, aplicando para nós hoje, nós precisamos entender que antes de acendermos algo com as nossas próprias mãos, nós precisamos iluminar o nosso coração. Antes da luz iluminar aqui fora, ela precisa ter sido acesa aqui dentro. Antes da luz iluminar aqui fora, ela precisa ter sido acesa aqui dentro. O proverbista no capítulo 4, versículo 23, ele vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, um coração iluminado, um espírito iluminado, faz com que eu tome decisões que me fazem iluminar ambientes. Sai daqui e vai para aí. Começa aqui e termina aí. Nunca parte de fora para dentro. A iluminação nunca é do exterior para o interior, sempre parte do meu coração, para que eu então consiga acender, iluminar, alcançar aqueles que estão ali fora. Eu gosto muito de uma história. William McRaven é um almirante aposentado da Marinha dos Estados Unidos, supervisionou a operação que resultou na morte de Osama Bin Laden. Depois de se aposentar, em 2014, ele lançou um livro. Esse livro se tornou um best-seller. Qual é o nome do livro? O tema do livro? O título do livro, Abel? Antes de mudar o mundo, arrume a sua cama. Antes de mudar o mundo, arrume a sua cama. Por quê? Porque muitos de nós temos ideias extravagantes. Muitos de nós temos ideias mirabolantes. Nós não queremos só mudar a nossa rua. Nós queremos mudar o nosso vilarejo. Nós não queremos mudar só o nosso vilarejo. Nós queremos mudar o nosso concelho. Nós não queremos mudar só o nosso concelho. Nós queremos mudar o nosso distrito. Nós não queremos mudar só o nosso distrito. Nós queremos mudar o nosso país. Nós queremos mudar o nosso continente. E isso é muito bom, desde que aqui dentro esteja tudo iluminado. Antes de mudar o mundo, arrume a sua cama. Pequenas coisas, pequenos detalhes, pequenas atitudes que nós temos que tomar, e aí então teremos um resultado máximo daquilo que nós formos fazer. Abel, esse princípio é bíblico ou é um princípio humano? Não, esse princípio é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. A Bíblia diz, quando Deus entrega a Moisés a planta do tabernáculo e estabelece que quem serviria seriam os descendentes dos 3 filhos de Levi, a saber, Merari, Gerson e Coate. A ordem que Deus deu a Moisés a respeito do tabernáculo foi: o tabernáculo, Moisés, será dividido em 3 partes: átrio, santo, santíssimo. Moisés, esse tabernáculo também será móvel, e quem direcionará onde esse tabernáculo irá parar ou irá continuar o seu trajeto será uma nuvem. Quando a nuvem pedia para que o tabernáculo ali fosse instalado, a Bíblia diz que quando eles iniciavam a montagem do tabernáculo, a ordem divina era: iniciem de dentro para fora, do santo dos santos para o átrio, do núcleo para as extremidades, do meio para fora. Perceba que Deus nunca vai fazer através de nós sem antes fazer
em nós. Primeiro Deus te transforma, depois Deus lhe usa como agente de transformação. Primeiro Ele ilumina a sua vida, Ele ilumina o seu eu, e depois Ele te usa para iluminar outras vidas, outras pessoas. Seja iluminado nessa noite pelo poder da palavra e saia deste ambiente refletindo a glória do Deus Todo-Poderoso. Tem alguém que pega essa palavra em nome de Jesus? Aleluia, aleluia, aleluia. Primeiro Ele ilumina as nossas vidas, primeiro Ele ilumina o nosso eu, depois Ele nos usa para iluminar outras pessoas. Você está decidido a ser iluminado nessa noite, porque a luz divina, quando ela acende, ela nos faz enxergar até o que não queríamos. Quando a luz divina acende, a soberba é exposta. Quando a luz divina acende, o orgulho é exposto. Quando a luz divina acende, a vaidade é revelada. Quando a luz divina acende, os pecados são evidenciados. Você está disposto a ser confrontado pela iluminação que o Espírito irá trazer para a sua vida? É uma pergunta para você nessa noite. Você está disposto a ser confrontado pela iluminação que o Espírito irá trazer para a sua vida? Se você diz sim para essa pergunta, pegue a Bíblia na sua mão, pegue a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Vamos fazer um ato profético nesse momento. Coloque a sua Bíblia sobre a sua cabeça e diga: ilumina a minha vida, Senhor. Ilumina o meu espírito, Senhor. Ilumina a minha mente, Senhor. Faça nesse momento a oração do salmista, Salmo de número 119, verso 5. Lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Faça nessa noite como Esdras, em lugares de escuridão, porque isso que representa o cativeiro em Israel. A Bíblia diz que Esdras pegou o livro da lei no meio da cidade e disse: a iluminação para que saiamos do cativeiro é através da palavra, é através da Bíblia, é através da instrumentalidade do Deus Todo-Poderoso. Tem alguém que está disposto a ser aceso nessa noite? Aleluia, aleluia. Enquanto eu escrevi essa mensagem essa tarde, o Espírito do Senhor inflamava o meu coração para dizer: e eu não sei se você tem coragem nem fé para acreditar, mas geografias serão mudadas se o livro da lei for aberto naquele lugar. Empresas serão mudadas se o livro da lei for aberto naquele lugar. Residências, prédios, conjuntos habitacionais serão mudados se o livro da lei for aberto naquele lugar. Tem alguém que está disposto a andar não só com a Bíblia embaixo dos braços, mas andar com a iluminação dentro do coração? Dá um glória a Deus nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Acenda a candeia, acenda a candeia. A primeira atitude dessa mulher foi acender, acender. A segunda atitude daquela mulher, ou dessa mulher, foi varrer, varrer. Repita comigo, a repetição é pedagógica. Acender, varrer, procurar. Ela podia muito bem pular alguns princípios, sim ou não? A casa era de quem? A casa era de quem? Dela. Então, se tinha alguém que conhecia aquela casa, era ela. Ela podia muito bem não acender, não varrer e unicamente procurar. Mas imprimir força em algo que está pulando alguns princípios é nadar, nadar e não sair do lugar. Aquela mulher entendeu que ela precisava seguir esses princípios: acender, varrer e procurar. Acender, varrer e procurar. A mulher acendeu, depois de acender, ela varreu. A sujeira mais difícil
de se varrer não é a pequena e nem a grande, mas sim a que está mais próxima do canto da parede. A quina é onde duas estruturas se encontram. É nesse lugar que, costumeiramente, depois de varrer a sua casa, se você não tiver com aspirador, estiver varrendo mesmo, é nesse lugar onde você encontrará a maior dificuldade de limpar. E eu perguntei para minha esposa, para Tamares, para que ela tirasse mesmo essa prova real, porque a gente, homem, varre pouco a casa, né? Devo varrer mais, né? A gente varre pouco, mas quando eu li esse texto, me veio essa iluminação. Perguntei para ela, a quina, o canto, é difícil de se varrer? Ela falou, é difícil, dependendo a vassoura, às vezes não entra, você tem que se abaixar um pouco mais e pegar. Então, a quina, o canto, é o lugar mais difícil de se varrer. E aplicando para nós hoje, se essa mulher não acende a luz, ela não enxergaria e não teria acesso aos cantos. O meio ela varreria, com certeza ela varreria, porque o meio, nada iria obstruir o caminhar dela, então ela varreria tranquilamente. Quando acendesse a luz, iria ver que os cantos estão todos sujos. Então, a sujeira mais difícil de se varrer não é a pequena nem a grande, mas sim a que está mais próxima do canto da parede. A quina é onde duas estruturas se encontram. E Abel, do que vale isso para nós hoje? De maneira prática ou ortoprática, qual é a aplicação que nós podemos extrair disso? Desse acender, desse varrer. Como eu falei, a quina é onde duas estruturas se encontram. Geralmente, quando nós estamos passando por alguma situação que nós temos que escolher entre o lado A e o lado B, se tiver como nós não escolher nenhum dos dois lados e ficar neutro, nós iremos escolher essa opção. Por quê? Porque nós não queremos tomar partido, porque se eu tomo partido para o lado A, logo eu firo o lado B. Se eu tomo partido para o lado B, logo eu firo o lado A. Então, sabe quando você não quer ferir ninguém? Sabe quando você não quer contrariar ninguém? Sabe quando você não quer repreender ninguém? Então o melhor caminho é deixar como está. Isso vai fazendo com que essa sujeira se enraize. Isso vai fazendo com que essa sujeira se estruture, se avolume. O filhote de hoje é o monstro de amanhã. Então, um canto que não é limpo hoje, amanhã ele estará, com certeza, com uma sujeira muito maior e mais volumosa do que estava no dia de hoje. Por isso que Jesus vai dizer que essa mulher, ela procurou diligentemente. Vocês se ateram a esse detalhe? Ela não só varreu e já encontrou. A Bíblia diz que ela acendeu, varreu e procurou diligentemente. E o que seria procurar diligentemente? Diligentemente aqui traz o sentido de uma mulher que não só varreu, mas que se ajoelhou com uma pequena vassoura de mão e de joelhos ela varreu todos os cantos com extrema atenção. Traz o sentido de uma mulher que não só varreu superficialmente. Eu vou varrer aqui, seja o que Deus quiser. Eu vou varrer aqui só por cima mesmo. Se achar, achei. Se eu encontrar, eu encontrei. Não, traz o sentido aqui de uma mulher que entendeu que o que ela perdeu não tinha preço. Não tinha preço, tinha.
E aquilo que tem valor para você, você imprime dedicação, imprime tempo. Se os seus filhos estão passando por alguma situação, se o seu filho está adoentado, está precisando de uma ajuda, de um auxílio, você para tudo. Por quê? Porque aquilo ali não tem preço, tem valor. Você para. Se a sua esposa está precisando de algo, se o seu esposo está precisando de algo, está passando por alguma situação na saúde ou algo desse tipo, você para o que está fazendo, porque aquilo ali não tem preço, tem valor. É o que essa mulher está falando. O que eu perdi não está linkado a preço, o que eu perdi está linkado a valor. Abel, aplica na minha vida. Só você sabe o que você perdeu ao longo do caminho. E eu não estou falando de algo que está relacionado a preço, eu estou falando de algo que está relacionado a valor. Quem sabe valores espirituais, quem sabe valores sentimentais, quem sabe valores matrimoniais. E você saiu do Brasil, quem sabe chegou em Portugal dizendo: aquilo ficou para trás, mas eu perdi algo de valor. Eu estou com 9 dracmas porque a 10ª ficou. Aí o Espírito te trouxe nessa noite para te dizer: acende a candeia, varre nessa noite, porque o que você procurou, você vai encontrar. Sabe, são tantas áreas da nossa vida, que às vezes nós precisamos passar uma vassoura, porque quando nós decidimos fazer uma limpeza para mudar de casa, é interessante. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está limpando, você está encontrando coisas que você perdeu. Vocês já pararam para notar nisso ou não? Nós acabamos de passar por esse momento. Ao mesmo tempo que a gente está limpando a casa, a gente está encontrando: olha, esse chinelo da Radassa aqui a gente achou que tinha perdido, acabamos de encontrar. Olha, essa chupeta do Caléu que ficou pelo caminho, acabamos de encontrar. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você limpa, você também o quê? Encontra. E algumas coisas nós perdemos há muito tempo e só não encontramos ainda porque não tomamos a decisão de varrer. Eu não sei em qual área da sua vida a vassoura do Espírito Santo tem que passar nessa noite. Eu não sei em qual área específica da sua vida. Eu não sei se é na sua área espiritual, eu não sei se é na sua área matrimonial, eu não sei se é na sua área ministerial, eu não sei se é na área conjugal, eu não sei se é na área familiar. O que eu sei é que uma vassoura de Deus está descendo nessa noite. A semana vai começar de maneira diferente. A vassoura vai passar. Eu gosto de uma referência bíblica. Isaías capítulo 14 versículo 23, parte B. É Deus quem está falando, é Deus quem está bradando: e eu a varrerei com a vassoura de destruição. E eu a varrerei com a vassoura de destruição. Algumas vassouras são para que nós encontremos algumas coisas que nós perdemos ao longo do caminho, mas também tem a vassoura que vem para eliminar tudo aquilo que já não cabe mais na minha vida e na tua vida. O teu passado ficou para trás. Passa uma vassoura nessa noite. Isso não é uma dracma, isso não tem preço, isso não tem valor, isso é passado. Deixa para trás, segue a tua vida, caminha. A vassoura vai passar na sua vida nessa noite. Ela acendeu, ela varreu, e a Bíblia diz que ela procurou. Acendeu, varreu e procurou. Acender, varrer e procurar. Depois de acender, depois de varrer, ficou muito fácil para ela. Eu penso que ela não teve trabalho nenhum. Por quê? Porque o trabalho que ela teve foi quando ela acendeu, foi quando ela varreu. Quando ela decide procurar, logo ela
encontra. Uma casa acesa, uma casa limpa, não há mãe que não encontre o que está perdido. Uma casa iluminada e uma casa limpa, não há chupeta que se perca. Não há sapato de Caléu, por menor que seja, que fique pelo caminho. Nós encontramos, sempre vamos encontrar. Agora, se não tiver iluminado e se não tiver limpo, vai ser só mais uma sujeira no meio da escuridão. Quem sabe assim está a sua vida nessa noite. Uma escuridão cheia de sujeiras. Uma escuridão. O mundo espiritual é regido pela iluminação que só o Senhor pode trazer para a sua vida. O mundo espiritual é regido pela iluminação que só o Senhor pode trazer para a sua vida. A Bíblia diz que depois de encontrar, essa mulher, ela vai se alegrar. E as 3 histórias fictícias do capítulo 15 narram percas, sim ou não? Primeiro, a ovelha perdida. Depois, a dracma perdida. Por último, o filho perdido. Então, as 3 histórias narram percas, mas se encerram com alegria. A ovelha foi encontrada, a dracma foi encontrada e o filho retornou para o lado do pai. Eu aprendo que as percas muitas vezes antecedem um momento de alegria. As percas muitas vezes antecedem um momento de alegria. E esse momento de alegria que a mulher vai passar nesse momento, ela decide: eu não vou viver esse momento de celebração sozinha. O que ela vai fazer? A Bíblia diz que ela chama amigas e vizinhas. Amigas e vizinhas. Amigas e vizinhas. O texto me permite, e a cultura da época me permite pensar que, ao casar-se, essa mulher saiu da sua terra natal e foi morar em outro lugar, em outra geografia, quem sabe até em outro país. O texto me permite pensar dessa maneira. Por quê? A Bíblia diz que ela acende, varre, busca e encontra. Quando ela encontra, a Bíblia diz que ela chama amigas e vizinhas. Toda mulher, quando recebe uma boa notícia e quer celebrar, quer jubilar por aquilo que recebeu, 2 coisas ela faz. A primeira, ligar para o esposo. A segunda, ligar para a sua mãe. Toda mulher, quando ela recebe uma notícia bombástica. Eu lembro quando a residência da Tamares, a autorização de residência da Tamares estava travada, o inimigo estava puxando, estava com a âncora lá, né? Mas aí a gente orou, graças a Deus, intercessão, aquele movimento. De repente chegou a residência da Tamares, 1 ano e meio esperando. Aí eu estava no trabalho, ela me liga e diz: ó, chegou minha residência. Desliguei, ela ligou para a mãe dela: mãe, chegou minha residência. Então eu percebo que há um princípio, principalmente nas mulheres, quando elas estão extasiadas com uma notícia que acabaram de receber. Primeiro, marido. Segundo, mãe. Essa mulher aqui, ela vai pular esse princípio. Ela não vai chamar a sua mãe, não vai chamar a sua irmã, não vai chamar nenhum de seus parentes. A Bíblia diz que ela chamou amigas e vizinhas. Eu entendo que essa mulher aqui era uma imigrante. Essa mulher aqui, ela não estava na sua terra natal. Essa mulher aqui era como eu e você. Essa mulher aqui era como nós que aqui estamos. Alguém que se abdicou do seu país de origem e decidiu, acompanhado de alguém, nesse caso seu esposo, ir morar em uma outra geografia, em uma outra localidade. É por isso que quando ela se alegra muito, ela diz:
eu não vou viver esse momento sozinho, ou eu não vou viver esse momento sozinha. Quem eu vou chamar? Minhas amigas e minhas vizinhas. Se fosse nos dias de hoje, com certeza, na quarta-feira, na célula, haveria júbilo. Haveria o quê? Comunhão. Haveria bolo, haveria sumo, haveria salgadinho. Haveria um momento de comunhão. Por quê? Porque essa mulher se alegrou com aquilo que ela encontrou. Então, essa mulher, eu entendo, extraio desse texto, o texto me dá liberdade para isso. Primeiro, que ela era uma imigrante. Segundo, se fosse nos dias de hoje, com certeza ela faria parte da célula de mulheres. Com certeza, a Fernanda estaria liderando essa mulher, se fosse aqui em Leiria. As alegrias, depois de termos vivenciado e passado por tudo o que passamos, ela precisa ser celebrada. Eu aprendo com essa parábola, as alegrias, as boas notícias, elas precisam ser celebradas. Tem gente que retém ou retrai, né? Recebe tanta coisa boa, nem um testemunho por escrito não manda para os líderes. Graças a Deus, aconteceu isso. Ela desfruta de tudo aquilo ali sozinho. E nós estamos aqui orando pela vida dela, orando pela vida dele. Então, quando você receber uma boa notícia, não hesite em compartilhar. Não hesite em dizer: eu era, não sou mais. Eu possuía, não possuo mais, estou melhor agora. Eu consegui me desprender daquilo que me prendia. Eu consegui encontrar aquilo que eu havia perdido. A dracma que faltava já não falta mais. Eu encontrei. A vassoura passou, varreu, a iluminação veio. Eu procurei, busquei, encontrei. O resultado é esse. Você vai tomar essa lição para a sua vida, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser melhor a partir de hoje. Fique de pé se você puder. Eu sei que essa palavra ela pode ser aplicada tanto para você cristão, você que já faz parte da nossa comunidade de fé, tanto também pode ser aplicada para você que está nos visitando nessa noite e que ainda não faz parte da nossa comunidade de fé, ou quem sabe ainda não aceitou a Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Quem sabe você tem percebido há dias que há uma lacuna na sua vida, há uma falta existencial, e essa falta, aqui ilustrada por uma dracma, essa falta, essa lacuna, esse espaço a ser preenchido, chama-se Jesus de Nazaré. Jesus estar aqui para preencher esse vazio que está dentro do seu peito. A Bíblia vai dizer no versículo 10, palavras de Jesus, e as 3 histórias desse capítulo 15 se encerram dessa maneira: assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos. Aqui não é os anjos que se alegram, há alegria na presença dos anjos. Na presença dos anjos. Os anjos estão diante de quem? Os anjos estão diante de quem? Cadê os alunos do CTE, pelo amor de Deus? Angelologia. Os alunos estão diante de quem? Uns 4 responderam aí. Os anjos estão diante de Deus. A Bíblia vai dizer que a alegria na presença dos anjos, a alegria na presença dos anjos de Deus, por um só pecador que se arrepende. Então, o primeiro a se alegrar quando um pecador se arrepende, irmão Edmilson, é o próprio Deus. O primeiro a se alegrar
Quando um pecador se arrepende, é o próprio Deus. Aí, se Deus se alegra, os anjos também estão rindo, estão alegres. Por quê? Porque Deus se alegrou. Deus se alegrou. Então, nessa noite, se tem alguém que deseja fazer uma festa no céu nesse momento, e deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, erga uma de suas mãos, que nós queremos te conhecer. Nós queremos conhecer você, para que você volte sabendo, cônscio, sabedor, de que essa lacuna que havia dentro de você, foi preenchida hoje. Não há mais vazio, não há mais dracma perdida. A partir de hoje, esse espaço será preenchido pelo próprio Deus. Há alguém nesse momento que deseja aceitar a Jesus como seu Salvador? Se há alguém, levante uma de suas mãos, e nós queremos te conhecer. Intercessores estão aqui para orar por você, para dizer: olha, você não está sozinho, a sua guerra é a minha guerra, a sua adversidade é a minha adversidade, o seu problema é o meu problema, a sua aflição é a minha aflição, a sua dificuldade é também a minha dificuldade. Tem alguém nessa noite que deseja aceitar a Jesus como seu Salvador? Se você puder, saia do seu lugar, venha aqui à frente, nós estaremos orando por você. Rompa nesse momento essa barreira, rompa nesse momento essa barreira. Quem precisa é você, quem está necessitado é você, quem está precisando de melhoria é você. Então rompa nesse momento essa barreira e venha ter a certeza de que o seu dia, a partir de hoje, não de amanhã, será muito melhor, será muito melhor, será muito melhor, será muito melhor. Se você quiser tomar essa decisão, enquanto o Ministério de Louvor ministra aqui nesse momento, saia do seu lugar, que nós estaremos orando pela sua vida, orando pela sua casa, orando pela sua família, orando pelo seu negócio, orando para que os céus se abram sobre você, para que os céus se rompam sobre a sua vida.